Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Bruno Rafael Leitão e hoje eu vou trazer esse conteúdo aí de custos, né, sobre essa questão de administração em gastronomia. Então a gente vai falar um pouco sobre o fator de correção, suas importâncias e, logicamente, outros fatores que irão contribuir, pessoal, para a gente passar para a parte de precificação, beleza? Então vamos lá. O índice de parte comestível, pessoal, nada mais é que é uma constante e que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que ele sempre vai ser superior a 1. Ou seja, o que isso quer dizer? Esse índice ele vai calcular as possíveis perdas que os alimentos irão ter no pré-processamento ou no pré-preparo, beleza? Então, todas as vezes que a gente for descascar uma cebola, descascar ou cortar um pimentão, cortar um tomate, descascar uma batata, esse IPC ou índice de parte comestível ele vai entrar, beleza? Então ele sempre será usado, né, na questão do planejamento de refeições, na seleção de um fornecedor e também no monitoramento, né, e no controle de qualidade do serviço, ok? Então ele prevê, como a gente já falou, nessas perdas inevitáveis que ocorre, né, dentro do processo de produção de alimentação, dentro principalmente de um restaurante, de uma UAN, né, como a gente falou anteriormente. Eu vou descascar uma cebola, a casca ela é uma perda inevitável. Aí vocês podem perguntar, mas professor, e se eu aproveitar essa casca para usar num fundo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, beleza? Você comprou a cebola e para aquela preparação você vai utilizar a polpa da cebola. E para outra preparação você está reaproveitando a casca para a preparação de um fundo, beleza? Então vai ter que entrar no cálculo da ficha técnica, sim. Ok? Então ela vai expressar a parte comestível apenas, tá? Mais na frente a gente vai ver que a gente vai calcular as perdas, tá? Um fator, né, constante para cada tipo de alimento. Então o da cebola é um valor, o do pimentão é um valor, o do tomate é um valor, fator da salsa, do coentro, cada um vai ter um fator específico para o seu grupo, seu alimento. Também conhecido como fator de correção, então acho que é a nomenclatura que a gente mais usa, né? Que é o fator de correção, o UFC. E cada UAN, né, cada unidade de alimentação e nutrição, deve ter a sua tabela de fator de correção. Ou seja, por mais que a gente tenha ela tabelado num livro, o ideal é cada restaurante, cada empresa fazer a sua própria tabela de acordo com os vegetais que utiliza, beleza? Então, tem uma formulazinha básica que eu deixei aqui para vocês, que vai ser, né, o IPC ou fator de correção. Ele vai ser igual ao peso bruto ou PB, que vai ser em grama, e o peso líquido, o que a gente chama de PL, também em grama. Então, a relação entre eles, a gente vai achar aí esse fator de correção, beleza? Os cálculos, né? O que isso pode acarretar se eu calcular incorretamente um fator de correção? Eu posso aumentar o custo de minha produção, ou seja, eu posso estar comprando uma quantidade de matéria-prima a mais do que a receita pede. Eu posso estar minimizando, né? Ou na verdade, nesse caso, eu posso estar tendo desperdício no cardápio se eu calcular incorretamente. Ou seja, eu faço o cálculo de um fator de correção de uma cebola, ou na verdade eu utilizo de um livro, e na hora de aplicar, a gente tem outra. Eu faço o cálculo do fator de correção tirando o olhinho do tomate, e na hora de empregar, corta-se o tampão do tomate. Tá? Então, um outro fator é a aquisição de produto além do utilizado. Né? A ficha técnica é que vai te ajudar a fazer a compra para aquela preparação, e não a compra basicamente para um mês, 2 meses. Né? A gente vai estar fazendo o cálculo em cima do que eu vou utilizar para aquele processamento. Então vai dizer que eu tenho que comprar 100 gramas de cebola, que após descascada eu vou obter aí 90 a 95 gramas de cebola, beleza? Então eles acabam influenciando, né? Principalmente no que? Os alimentos. Então a qualidade do alimento, ou seja, variedade, tamanho, integridade, sazonalidade, fornecedor, é um dos fatores, né, que irão influenciar a alteração. Por isso que a gente fala, a safra influencia no cálculo do fator de correção, o tamanho do produto vai influenciar diretamente, porque a casca vai ser maior, mas será que a perda é maior do que de eu descascar 2 cebolas ou uma cebola grande?
Aí vocês vão ter que estar fazendo essa relação, por isso que é ideal a gente calcular, né? O pré-preparo, né, ou a técnica, utensílio, equipamento utilizado, a gente está lá utilizando, fazendo descascamento de uma batata, e o funcionário vai e começa a descascar com uma faca, por exemplo. A gente vai ter uma perda muito maior do que o funcionário que está utilizando diretamente o equipamento ou o utensílio correto, descascador ou o utensílio, né, descascador manual ou o equipamento que é o descascador industrial. Tipo de preparação, salada, molho, guarnição, então esses fatores eles irão interferir diretamente no preparo desses tipos de produção e a capacidade dos funcionários, né, e utilização correta de equipamentos. Então não adianta eu equipar minha cozinha se o meu público, ou seja, o meu funcionário, ele não for treinado. Então, todas as vezes que a gente for inserir uma técnica nova, inserir a utilização de um equipamento ou de um utensílio, eu tenho que treinar a minha equipe para que ela possa estar reproduzindo do modo em que a gente gostaria que fosse, beleza? Então, no que ele facilita? No planejamento e confecção de uma lista de compra, por exemplo, a partir até mesmo de um complemento de uma ficha técnica, avaliar a necessidade de treinamento para os funcionários, controlar o desperdício da unidade, ou seja, vamos lá, avaliar a necessidade de treinamento para o funcionário. Então, esse funcionário, a partir do momento que eu detectar que o rendimento daquela porção não está sendo a mesma e que a produção não está sendo, o que é que eu vou fazer? Chama esse funcionário, a gente está precisando treinar a equipe. Controlar o desperdício da unidade voltado para essa questão do descascamento, se está descascando da maneira correta, a faca, a utilização, o emprego dos descascadores. Ele deve ser, né, específico para cada UAM, como a gente falou anteriormente, né, e periodicamente, né, a gente tem que refazer. Mais uma vez, a gente compra um limão numa safra, a gente vai espremer o limão, ele tem uma quantidade de sumo. Quando a gente vai para entre safra, o sumo diminui. Então a gente vai ter que sempre estar fazendo esse cálculozinho, que é o bem básico, na verdade, né? O produto, o PB, né, que é o peso bruto, é o alimento na forma como a gente adquire no supermercado, ou seja, ele in natura, é o modo em que você pega no supermercado. E o limpo é tudo que você tira para poder empregar. Ou seja, comprei o alho, descasquei o alho. O alho, a cabeça em si, é o PB, e o alho descascado é o PL, que é o alho que vai ser empregado no preparo. Beleza? Mas que fique bem claro, fator de correção não calcula desperdício, calcula perda. Beleza? Aí tem o segundo índice, muito importante para o cálculo principalmente de cardápio, que é o rendimento ou índice de cocção, também conhecido como IC, que corresponde ao peso final de uma preparação após a perda. Opa, pera aí, professor. O índice de cocção e o fator de correção tem uma ligação entre eles? Sim, principalmente quando a gente for determinar isso num cardápio. Fator de correção, pré-preparo. Índice de cocção, pós-preparo. Então é o peso que essa preparação vai ter já para ir pro cliente. Beleza? Mais à frente a gente vai explicando um pouco. Aí tem aqui a tabela que vai indicar para vocês um exemplo. Eu tenho uma carne gordurosa e ela tem aí um teor de gordura muito maior do que a carne nobre, suína. Ou seja, o índice de cocção dela vai ser de 0,4 a 0,5. Ou seja, enquanto no fator de correção ele não pode ser menor que 1, ou na verdade ele é 1 ou maior que 1, aqui no índice de cocção ele pode ser menor que 1 quando tem perda, 1 quando não altera e maior que 1 quando o alimento tem ganhos. Então dá para perceber que aqui quando a gente fala de proteína coccionada, principalmente calor, tá? A gente está falando aqui de aquecimento, a gente tem uma perda substancial de líquidos, tá? Quando a gente fala de cereais, arroz, aveia, milho, trigo, canjica, feijão, a gente está falando de ganhos, ó, de 2 a 3 vezes mais quando ele está no cálculo inicial. Comprei 1 kg de arroz. Quando eu vou fazer o cálculo dele para o cardápio, eu faço o cálculo junto com o índice de cocção, que esse arroz ele tende a ganhar de 2,5 a 3 vezes. Ou seja, 1 kg de arroz vai render 2,5 kg a 3 kg no final. Beleza? Os folhosos também, por perda de líquido, eles irão perder
As leguminosas aqui embaixo, grão de bico, lentilha, soja, elas vão ganhar líquidos, né? Os tubérculos acabam tendo uma variação um pouco menor. Esse rendimento e índice de cocção, ele pode ser calculado em porcentagem, desde que o resultado final seja multiplicado por 100, ou ele pode ser calculado de forma direta, como mostra aqui a nossa fórmula inicial, que é o peso do alimento após a cocção, dividido pelo peso líquido do alimento cru. Beleza? Esse peso líquido do alimento cru, eu posso igualá-lo com o meu PL, lá do fator de correção, ou seja, meu peso líquido. Ok? O outro fator, pessoal, o indicador que vai nos ajudar é o índice de remolho. Para que eu faço o remolho? Para que eu reidrato as preparações, por exemplo, a proteína de soja texturizada, as leguminosas, como principalmente o feijão, a farinha de quibe, a milharina, o flocão para fazer o cuscuz. Isso vai fazer com que eu acelere o tempo de cocção. Então isso significa dizer que é economia. Se eu demolhar o meu feijão, se eu demolhar a minha farinha e levá-la para cocção, logicamente que o tempo vai ser bem menor. Então eu aplico o índice de hidratação justamente para que nas próximas vezes eu já tenha uma quantidade certa de líquido que vai ser absorvido por esse cereal, por esse grão, por essa proteína. Beleza? O descarte, pessoal. Aqui é o que a gente vai calcular a porcentagem, ou seja, a gente fica falando de fator de correção, fator de correção, fator de correção. Só que chega um momento que eu posso perguntar para vocês, pessoal, numa tonelada de cebola, quanto que é o percentual de descarte? Aí vocês vão estar tirando de fator de correção? Não. A gente vai usar essa formulazinha aqui bem simples, beleza? E que vai nos ajudar a calcular, né, ou a expressar essa parte, né, considerada não comestível, beleza, professor? Mas hoje em dia a gente já tem o emprego das cascas. Top. A tua receita ela é aproveitamento integral dos alimentos. O suco que está preparando, ele é já com a casca do abacaxi? Nem precisa calcular. Agora, se tu pega essa casca e emprega em uma outra preparação, precisa ter o cálculo do descarte, beleza? É o peso bruto menos o peso líquido, dividido pelo peso bruto, vezes 100, vai me dar a porcentagem de descarte. Lá no final tem alguns exercícios para vocês treinarem, beleza? O desperdício alimentar, né, logicamente, ele expressa em percentual a quantidade de alimento que deveria ser utilizado e estão sendo descartados. Então, a gente compara, na verdade, o fator de correção ideal e o padronizado, aquele obtido no serviço. Então, a gente acaba fazendo essa comparação sempre entre o que tem no livro e o que eu encontrei. Por quê? O livro trabalha com o fator de correção X e o que eu acho é Y. Nem sempre é o mesmo. Se o meu fator de correção é maior do que o do livro, significa dizer que eu vou comprar a mais. Se o meu é menor, significa dizer que eu vou estar comprando a menos, beleza? Então aqui expressa na verdade, né, o que realmente é um descarte, que é o olhinho do tomate, o que a gente não aproveita, e o desperdício, que é quando a gente arranca o tampo do tomate. Okay? Então tem a imagem 1 e 2 aí que deixa bem nítida essa questão. O percentual de desperdício alimentar, ele vai realmente fazer essa menção entre o fator de correção encontrado e o padronizado. E aí é o que a gente falou anteriormente. Eu vou pegar o fator de correção que eu encontrei, calculando dentro da minha empresa, subtrair do que tem no livro e dividir pelo que tem no livro e vou multiplicar por 100. E a partir daí eu vou ver qual realmente é o fator ou a taxa de desperdício alimentar que gerou entre a utilização desses dois fatores de correção. Beleza? Pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre alguns índices aplicados aí para a gente aplicar essa questão de precificação. Então eu trouxe aqui para vocês, calcule o fator de correção ou IPC dos alimentos e descreva a parte descartada. Primeiro, vocês vão pegar peso bruto dividido pelo peso líquido e depois vocês vão anotar o fator de correção de todos eles e aplicar na nossa formulazinha aqui, ó, de descarte. O peso bruto, peso líquido dividido pelo peso bruto, multiplicado pelo meu por 100. Beleza? Aí eu vou ter a minha porcentagem de descarte aqui nesse exercício.
Obrigado, pessoal. Agradeço a participação aí de vocês. Em breve vou estar postando mais alguns exercícios sobre isso daqui para a gente ficar mais afilado, beleza? Então, mais uma vez, até mais e boa noite a todos.